Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. Aleluia, porque cremos que o Senhor está trabalhando ao nosso favor para que toda a nossa família, a nossa parentela seja transformada na família do Salmo 128. Ou seja, em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor, e todo espírito de rebeldia vai sair da nossa casa, vai sair da nossa família, vai sair das nossas crianças, vai sair, deixa a criancinha de peito, tá? Essas crianças birrentas, vai sair em nome do Senhor Jesus. Isso já é espírito de rebeldia, tem que repreender. Vai sair das nossas crianças, vai sair dos nossos adolescentes, vai sair dos nossos jovens, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: creia nos seus profetas e prosperareis. Minha irmã e meu irmão, nós estamos sempre aqui orando em concordância. Eu tenho um testemunho maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela não pode mentir. A palavra de Deus é verdade. Se a gente pegar um tio da palavra de Deus e colocar em obediência, é nós que vamos ser cada vez mais abençoados. Tem uma irmã nossa aqui que é intercessora desse ministério. Ela fez uma cirurgia recentemente, correu tudo bem na cirurgia dela, recebeu alta, já estava em casa. E aí ela me liga e fala: Giovana, eu estou com uma dor nas batatas das pernas. Na hora eu perguntei: Jesus, o que é isto? Tipo maná, né? Maná significa que é isto. E me veio que ela estava com trombose. Eu falei com ela: olha, isso é trombose. Toma a ácido acetilsalicílico. Toma um AS. E aí ela falou assim: não é não, acho que é mau jeito que eu peguei aqui na hora de descer da cama. Eu falei: toma o AS. E ela pegou e tomou. Quando foi no outro dia, eu perguntei para ela, tomando uma caneca de café aqui, perguntei para ela: você foi no médico? Não, eu vou mais tarde. Falei: olha, eu estou resolvendo as minhas coisas aqui. Se você não for no médico, na hora que eu sair daqui, eu vou aí e vou te levar no médico, porque você está com trombose. E aí ela foi ao médico, chegou no médico e não estava. O médico disse que ela não estava com trombose, mas pediu para ela fazer um exame de sangue. Vai escutando. Olha para você ver. Jesus disse uma coisa e eu não falei com ela que Jesus disse, para não deixá-la com medo. Jesus disse uma coisa e o médico disse outra, que ela não estava com trombose. Mas ela fez um exame de sangue, o exame não saiu e o médico mandou ela voltar no outro dia. Eu falei com ela: no outro dia eu vou com você no hospital. E aí nós chegamos lá no outro dia, o exame não estava pronto. E aí eu falei com ela: já que estamos aqui e a dor e a perna continuando, nós vamos passar por um clínico. Quando passou pelo clínico, e eu ali em espírito de oração, passou pelo clínico, o clínico falou com ela: você está com trombose. E seria negligência minha mandar a senhora voltar para casa, nós vamos te internar. E ela falou: mas o médico me atendeu ontem e disse que eu não estava. E falou: esse médico foi mandado embora ontem, depois do plantão dele. Por incompetência, ele foi mandado embora ontem. E ela, para a glória do Senhor Jesus, está internada, já está fazendo medicação. E eu creio em nome do Senhor Jesus que com as orações que o Senhor está ouvindo, que nós estamos fazendo pela misericórdia do Senhor, ela vai receber alta já. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz: creia no Senhor e será salvo. Creia nos seus profetas e prosperareis. Prosperareis em tudo. É financeiramente, na saúde, é em tudo. Porque se Deus colocou uma pessoa como profeta na sua vida, para receber a revelação de Deus na sua vida, obedeça, minha irmã. Eu obedeço quando Deus coloca pessoas. Deus já colocou pessoas na minha vida como profetisas, pessoas que eram jovens, adolescente, falava comigo: Giovana, eu tenho um recado de Deus para te entregar. E eu falava: filha, eu recebo. Eu sou uma mulher de 54 anos, vou fazer 55 agora, e já recebi revelação de adolescentes, de jovens, e falava: filha, eu recebo e eu vou obedecer em nome do Senhor Jesus, porque eu quero prosperar. Então prospere, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
prospere, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade de estudo, não é mesmo? Reflexão e oração, tá bom? E hoje, para você, tá, minha irmã? Vou te dizer aqui para você, meu irmão, que está tendo a oportunidade de acessar esse canal agora, neste momento. Meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como missão despertar em você a fé na verdade do que a palavra de Deus diz lá na carta de Tiago, que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E todos nós somos justificados, minha irmã e meu irmão, pelo sangue de Jesus que desceu naquela cruz. Amém? Então hoje nós vamos estudar, tá bom? Enquanto eu me posiciono aqui, dê o seu like, tá bom? Dê o seu like, dê o seu comentário para que eu saiba o seu nome, coloque no nosso caderno de oração e dê o seu like também para que o YouTube espalhe essa mensagem, para que ela possa chegar a mais pessoas. Embora eu acho muito difícil, tem que ser você que vai me ajudar, minha irmã, porque numa outra plataforma eu já estou bloqueada em 73 países, porque eu tive a ousadia de começar esse ministério falando que nós oramos para que o governo do mundo seja do Senhor Jesus. Então eu fui bloqueada em 73 países que esse ministério não pode ser acessado, tá bom? Então é você que vai fazer esse ministério crescer, minha irmã, compartilhando, falando com as pessoas. Eu conto com a sua ajuda em nome do Senhor Jesus, tá bom? E hoje nós vamos continuar o estudo ali falando sobre Amaleque, tá? Sobre os Amalequitas, o espírito de Amaleque. Capítulo de Êxodo 17, versículo 10, a parte B, até o versículo 13, que nós estamos indo por partes, tá bom? E veja que lá na parte B do versículo 10 de Êxodo 17, começa dizendo que Moisés, Arão e Hur subiram ao cume da colina, e quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu. No entanto, quando ele abaixou a mão, Amaleque foi que prevaleceu, e as mãos dele ficaram muito pesadas. Assim, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo de Moisés, e Moisés se sentou sobre ela. Então Arão e Hur mantiveram as mãos dele erguidas, um de cada lado, até o pôr do sol. E Josué, o texto fala bem claro, e Josué derrotou Amaleque, Amaleque, passando todo o povo à espada. Sabia que o Talmud diz que não era só quando as mãos de Moisés abaixaram que o povo de Israel perdia, tá? Mas quando o povo também deixava de levar os seus olhos para o céu e se submeteu o seu coração ao Senhor. Porque quando nós estamos numa batalha, minha irmã, numa guerra espiritual, nosso coração tem que estar todo submetido ao Senhor. Todo. É Ele que manda, é Ele que é o nosso general de guerra. E aí, quando eles estavam com o coração submetido ao Senhor, eles venciam. Quando eles se desviavam do Senhor ali, nem que seja por um minuto, eles perdiam. Quem vencia era Amaleque, tá bom? E Moisés levantava a mão, que era o quê? O ato de levantar a mão é transmitir também autoridade, não é? E eu falei aqui com você que o espírito de Amaleque, ele vem para tirar o quê? Para minar as forças, minar as suas forças, tá bom? Ele vem para minar as suas forças. Então Moisés teve fraqueza mesmo, ele teve fraqueza, ele teve que se assentar. Arão e Hur trouxe para ele a pedra ali para ele se assentar, porque senão ele não ia aguentar. E Arão e Hur segurou as mãos dele. Arão era irmão de Moisés, vocês sabem, e Hur era o quê? Diz os rabinos que Hur, na verdade, era sobrinho de Moisés, porque Miriam se casou com Caleb e era mãe de Hur, né? Que era mãe de Hur, vó de Uri e bisavó de Bezalel. Só acontece que eu já falei isso aqui com vocês. Em uma desses nossos estudos, eu já falei isso aqui com você. Só acontece que tem um impasse aí, porque lá em Josué, Caleb fala que quando ele recebeu a promessa de que ele
que ele, por ele ter trago um relatório positivo quando ele foi espiar a terra prometida juntamente com Josué, que ele recebeu de Deus a promessa de que ele entraria na terra prometida, ele tinha 40 anos. Quando ele herdou a terra prometida, ele tinha 85 anos. Então, Miriam era mais velha que Moisés, talvez 6, 8 anos. Então, quando Moisés tinha 80 anos, quando aconteceu esse fato de Moisés enviar os espias até a terra de Canaã, Caleb tinha 40 anos. Então Moisés tinha 80 e Miriam tinha 88. Então ela era casada, não que eu seja preconceituosa, tá, minha irmã e meu irmão, mas ela era casada com um homem de 40 anos. Uma mulher de 88 anos casada com um homem de 40 anos. Se bem que Joquebede, a mãe dela também era mais velha que Arão. Talvez era um costume de família, né? Mulher casar com um homem mais novo. Talvez era. Mas tem outro impasse aí. Lá em Josué fala que Caleb era pai de Axa, né? Era pai de Axa e tinha mais outros filhos. Então, esses filhos não eram filhos de Miriam. Não era filho de Miriam. Então, Flávio Joséfo fala que Ur, na verdade, Miriam era casada com Ur. Era casada com Ur, mãe de Uri e vó de Bezalel. Então, eu particularmente, Giovana Cristina, eu prefiro acreditar, eu prefiro seguir a corrente teológica de Flávio Joséfo, tá bom? Porque você sabe que tem várias correntes teológicas. Eu prefiro seguir a corrente teológica dele, porque para mim é a corrente teológica que mais nos deixa confortável com o que está lá no livro de Josué. Está bem? Mas como eu estou aqui trazendo para você estudo, então eu tenho que apresentar para você todas as correntes teológicas por parte dentro dessa limitação minha, do pouco conhecimento que o Senhor me deu. Amém? Agora, a reflexão é o Espírito Santo que vai trazendo para a gente o conhecimento, ok? Mas, minha irmã querida e meu irmão querido, qual é a reflexão para nós hoje? Vamos para a parte que eu mais amo. Veja que no versículo 13 diz que Josué derrotou Amaleque. E não que o povo de Israel derrotou os amalequitas, ou que Moisés derrotou, e nem que Arão e Ur ajudou a derrotar, porque eles estavam ali ajudando a segurar a mão de Moisés, né? Mas sabe por que o texto diz que Josué derrotou? O nome de Josué ainda nessa época Moisés não tinha mudado o nome dele. Diz os sábios que Josué ainda não tinha sido mudado o nome. O nome dele ainda era Oséias, né? Ele não tinha mudado o nome. E o nome dele é Josué. É um nome parecido com Yeshua, que é o nome próximo é o nome de Jesus, o nosso Salvador. Tá? É o nome de Jesus, nosso Salvador. Jesus, Yeshua significa Salvador, aquele que salva, né? Jesus, quando nós falamos de Jesus, é claro que você ora em nome de Jesus e o Senhor sabe de todas as coisas. Irmã, eu tenho que orar agora só em nome de Yeshua? Não, o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, tá bom? Eu falo Yeshua, eu falo Jesus. E o Senhor sabe de todas as coisas, minha irmã. Agora que minha dicção melhorou um pouquinho melhor, eu falo Yeshua. Antes eu evitava falar Yeshua, porque minha dicção sempre foi péssima. Sempre foi péssima a minha dicção. Agora que a minha dicção melhorou um pouco, né? E depois que eu tive hipertensão intracraniana, mais ainda a minha dicção ficou péssima, porque eu fiquei um tempo com voz arrastada, então ficou péssima. Mas agora que ela deu uma melhorada para a glória do Senhor Jesus, eu voltei a falar Yeshua. Entendeu? Mas do jeito que você orar, o Senhor te abençoa. Mas Yeshua tem significado. Jesus não tem significado, o nome do hebraico. Não é? Mas Yeshua sim, aquele que salva,
o nosso Salvador, tá bom? E a salvação, a nossa salvação. Então, o único que derrota, o texto poderia ser muito bem claro e dizer que foi Moisés, que foi o povo, mas o texto falou bem claro, a nossa salvação, o nosso Salvador é o único que derrota o espírito de Amaleque. É o único. Por mais, minha irmã, que o Senhor levante pessoas para te abençoar, pessoas para te ajudar, pessoas para levantar as suas mãos nessa batalha que você está vivendo, mas é o Senhor. Então se submeta a Ele, receba ordens. Quando Moisés deu ordem como profeta, sendo o próprio Deus, deu ordens para Josué, para ele ir lutar. Ele foi, ele escolheu os homens, ele o tempo todo estava em obediência. Então se submeta. Quer vencer o espírito de Amaleque? Se submeta ao Senhor o tempo todo, porque é Ele mesmo que vai derrotar esse demônio que se levantou contra você para tentar impedir você de ser honrada, você de ser honrado, você de tomar posse da sua promessa. É Ele mesmo, porque minando as suas forças, minha irmã e meu irmão, o diabo sabe que minando as suas forças, somente sua força física, primeiro minando suas forças espirituais, aí minando suas forças espirituais, abala o seu emocional. Abalando o seu emocional, vem doença física. Com certeza vem. O corpo não aguenta, minha irmã. E aí te impede de tomar posse. Da sua promessa. Ou se você tomar posse, você não consegue ter prazer nela. Porque quem vai ter prazer, quem vai sorrir estando doente, estando com o corpo doente? Minha irmã, eu orei, eu converti em 96 e eu orei 10 anos por algo na minha vida e na vida da minha família, e eu alcancei para a glória do Senhor Jesus. E quando eu estava perto de alcançar, o Senhor me chamou e falou comigo: vem aqui que eu vou te mostrar. E me mostrou da janela o que ia acontecer. E eu falei com o Senhor: Senhor, glória a Deus. E quando eu avisei para todo mundo o que ia acontecer, todo mundo zombou de mim, todo mundo riu. Falou: não, eu sempre ouvi falar sobre isso. Mas o Senhor cumpriu. Eu ainda falei, o Senhor falou 1 ano, e dentro de 1 ano tudo aconteceu. O Senhor me deu até a data, 1 ano. E certinho, tudo aconteceu. O Senhor levantou pessoas a meu favor, tudo cumpriu. Minha irmã, mas quando se cumpriu, eu adoeci. Foi só eu pisar dentro daquela casa, eu adoeci. O espírito de Amaleque se levantou. Hoje eu sei tudo, porque naquela época eu não era a pessoa que eu sou hoje. Naquela época eu não era a pessoa com estatura de crescimento que o Senhor me deu hoje. Eu era uma menininha de 2 aninhos, de perninha torta, correndo de um lado para o outro. Então eu não tinha esse crescimento que hoje, graças ao Senhor, eu estou tendo, que eu tenho, graças ao Senhor, até a ponto de ajudar os meus irmãos. E eu adoeci, eu não aguentei, foi muita luta. Então, quer vencer o espírito de Amaleque? É só o Senhor Jesus que vence. É só o nosso Salvador. Mas esteja em obediência em tudo. Senhor, se o Senhor falar com você assim, se você está entrando numa casa nova e o Senhor falar: não leva esse prato, não leva. Não leva essa vassoura, não leva. Se você vai comprar um vestido, o Senhor falar: esse eu não quero. Não compre. Se o Senhor falar: não quero você nesse lugar, não vá. É obediência em tudo, para que esse espírito de Amaleque saia. Espírito Santo, me orienta em tudo, porque eu estou tomando posse dessa promessa em nome do Senhor Jesus. E aqui é o lugar que o Senhor me deu por herança. Amém, minha irmã? Temos que ser forte em Cristo Jesus, porque sem Ele nós não somos fortes, não. Sem Ele nós somos frágeis, delicados. Amém?
Então que o Senhor nos abençoe, te abençoe em nome do Senhor Jesus e vamos orar para a glória dele. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, te louvo, Pai querido, por essa oportunidade de hoje, por esse estudo de hoje, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque nós aprendemos hoje, Pai, pela Tua palavra, que só o Senhor destrona, Jesus. Só o Senhor destrona esse espírito de Amaleque que tentou se levantar contra a nossa vida, que tem tentado se levantar contra a nossa vida, que tem tentado se levantar contra a vida dessa irmã, contra a vida desse homem, Pai, tentando impedir eles de conseguir tomar posse, Pai, de todas as suas promessas. Pai, nós declaramos no nome santo de Jesus, eu declaro, Pai, no nome santo de Jesus, Pai, segurando em minhas mãos esse caderno do relógio mundial de oração, que nenhum espírito de Amaleque vai prevalecer na vida desse homem e na vida dessa mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nenhum espírito de Amaleque vai nos destruir, que nenhum espírito de Amaleque vai nos impedir de conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai querido. Mas Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nos ensina a te obedecer, Pai querido. Nos ensina a te obedecer a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a te obedecer, Senhor, até nos pormenores, Pai. Até nos pormenores, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, santifica toda a nossa família, Pai. Todos os homens da nossa família que sejam santificados em nome do Senhor Jesus. O Senhor separou para ti um povo santo, um povo para ser separado, um povo escolhido, um povo para te glorificar. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda a nossa casa seja separada para te louvar, para te engrandecer, em nome do Senhor Jesus. Santifica todos os homens da nossa família, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Tira deles todo espírito de rebelião, todo espírito de rebeldia, todo espírito de violência, todo espírito de perversidade, todo espírito de maldade. Que não tenha homens maus na nossa família. Pelo contrário, nós queremos que os homens da nossa família sejam os homens verdadeiramente do Salmo 128, homens que obedecem e temem o nome do Senhor, homens generosos, homens prósperos, homens dignos, homens honrados, homens, Senhor, que abrem a boca como Davi e reconhece que todas as coisas vêm das tuas santas mãos. Pai querido, mas nos santifica como mulheres, a começar de mim, da mais velha à menor, da mais velha à criancinha de peito. Tira de nós todo espírito de sensualidade, tira de nós todo espírito de rebeldia, tira de nós todo espírito de cobiça, de ganância, toda vaidade, em nome do Senhor Jesus, que a nossa única cobiça, que a nosso único desejo, Pai querido, seja, Senhor, te agradar. Seja te agradar, seja te obedecer, Pai, no nome santo de Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai querido, o Senhor é Deus e nos importa, Senhor, fazer sempre a Tua vontade, Pai querido, e buscar a Tua vontade para a nossa família, que sejamos, Senhor, como atalaia, nos desperta, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, santifica o casamento dessas minhas irmãs que estão me ouvindo, de todas elas que estão com o nome aqui, Pai, nesse caderno, em nome do Senhor Jesus, santifica que o casamento dela seja sem mancha e sem mácula, em nome do Senhor Jesus. Que o casamento delas, Pai, sirva de exemplo para aqueles que não te conhecem, Pai, e não de vergonha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, Pai, na Itália, na França, Pai querido, no Japão, na China, na África, Pai, na Ásia, nos Estados Unidos, Pai. Abençoa com casamento aquelas que precisam se casar, Pai. Abençoa com casamento aqueles que precisam se casar. Abre portas para esses empresários, que eles venham glorificar o Teu nome lá fora, Pai. Abre portas, Pai, em nome do Senhor Jesus, para essas empreendedoras, para essas empresárias, em nome do Senhor Jesus. Que empresas brasileiras sejam reerguidas lá fora, Pai, em nome do Senhor Jesus, para glorificar Teu santo nome. Não deixe esses meus irmãos adoecerem, Pai, que os filhos delas, Pai,
tenha a oportunidade de estudar, de fazerem faculdades, Pai, em nome do Senhor Jesus, de serem empresários lá fora, em nome do Senhor Jesus, tudo para glorificar o teu santo nome, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Restaura o casamento dessas minhas irmãs, Pai, que estão lá fora, em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço pela vida dos meus pastores, Pai, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, das nossas pastoras, Pai querido. Cada pessoa que está com nome nesse caderno aqui está representando um pastor, um líder, um missionário, Pai, em nome do Senhor Jesus, sem contar o nome dos pastores que estão aqui nesse caderno, Pai querido. Abençoa, Pai, por amor da tua igreja. Tenha misericórdia, Pai. Guarde a direita, a esquerda, a frente, a retaguarda. Ninguém, Senhor, venha tocar num fio de cabelo que pertence aos teus servos, Pai. Tenha de misericórdia, porque todos os fios de cabelo dos teus servos estão separados para ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como igreja eu declaro, Pai, que nós precisamos, Pai, da santificação dos nossos pastores, Pai. Precisamos da unção deles, precisamos da vida deles. Então abençoe eles cada vez mais, Pai querido, para que eles possam nos abençoar em nome do Senhor Jesus. E que a palavra da verdade sempre esteja na boca deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E não deixe eles serem envergonhados, Pai. Não deixe eles serem envergonhados. Abençoe os familiares deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles não sejam, para que o diabo não use ninguém da família deles para envergonhá-los, Pai. Abençoa também todos aqueles que têm ministério de intercessão, a começar do relógio mundial de oração. Nos santifica cada um dos intercessores. Adestra nossas mãos para a batalha, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Adestra nossas mãos para a batalha, Deus, em nome do Senhor Jesus. E não nos deixa, Senhor, sermos envergonhados pelos nossos familiares. Não deixa o diabo usar ninguém da nossa família para nos envergonhar, Pai. Não deixa. Pelo contrário, Senhor, sela as nossas casas, sela a casa de todos os meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno, Pai, com a cobertura dos teus anjos por dentro e por fora, portas e janelas, Pai, até buracos e frestas nas telhas, Pai. Cerca em nome do Senhor Jesus com a cobertura dos teus anjos. Coloca anjos no portão da nossa casa. Não deixa ninguém de coração mau, ninguém de coração perverso, ninguém de coração invejoso, Pai. Ninguém, Pai. Ninguém de ânimo dobre entrar dentro da nossa casa para contaminar a nossa casa com os olhos, Pai. Não deixa nem com os pés, Pai, nem com as mãos. Tenha de misericórdia da nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, abençoe a nação de Israel, Pai querido, com miríades de anjos, assim como eu te peço para nos abençoar e nos cercar com miríades de anjos. Tenha misericórdia, Pai, do teu povo, que todo espírito de Amaleque que se levantar contra a nação de Israel, como sempre tem se levantado, o Senhor disse, e amanhã nós vamos falar sobre isso, Paizinho, que Amaleque será destruído por vez, Pai querido. Então destrona todo esse espírito de Amaleque que tentar se levantar contra a nação de Israel, Pai querido. E como igreja, nos dê cada vez mais essa consciência, Pai, de que nós temos que orar pelos nossos irmãos, pela santificação deles, pela conversão deles, para que os olhos deles se abram e eles entendam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido para que todo Israel seja salvo, como diz na tua palavra. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoe e os fortaleça juntamente com seus familiares, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoa os políticos desse país, dê para eles santificação, tira deles toda maldade, todo espírito de perversidade, toda cobiça, toda corrupção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de Herodes, tira deles que tinha prazer em matar, Pai, tira deles todo espírito, Senhor, de Nirode, tira deles, Senhor, todo espírito de maldade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê para eles, Senhor, um coração justo, um coração honesto. Faça com que eles se preocupem com causas justas, Pai, com a causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daquele que está exposto em situação de rua, daqueles que estão, Senhor, morrendo na fila do SUS, Pai, esperando cirurgias, esperando leitos, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Tem de piedade em nome do Senhor Jesus, Pai. Tem de piedade. Coloca bondade, Pai. Bondade, benignidade,
Pai, justiça no coração desses homens, dessas mulheres que estão na política, e coloque neles temor. Faça eles entenderem, Pai, do maior ao menor, do mais importante ao menos importante, Pai, e em todos os órgãos federais que existem, Pai, faz eles entender que o coração deles e o cérebro deles estão na mão do Senhor, e que a hora que o Senhor quiser só pode riscar o nome deles da política do Brasil. Dê para eles temor, Pai, é temor, em nome do Senhor Jesus. Assim como o diabo treme, Pai, na tua presença, faz eles terem esse temor em nome do Senhor Jesus, de tocar, de não querer nem sequer fazer a maldade, de nem querer sequer tocar naqueles que te pertencem, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que governa toda a terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, nos dê cada vez mais sabedoria, Pai, nos dê cada vez mais entendimento. Espírito Santo, te peço perdão por cada desordem que nós trouxemos para a nossa vida, por cada desordem que nós trouxemos para o nosso corpo, por cada desordem que nós trouxemos para a nossa vida, e nos cura, Espírito Santo, nos cura, Senhor, pelo poder que há no nome de Yeshua HaMashiach, nos cura, nos abençoa, nos lava, nos purifica, nos santifica, do alto da cabeça à planta dos pés, tende misericórdia, limpa as nossas veias, limpa as nossas artérias, limpa os nossos vasos, em nome do Senhor Jesus, faz nascer em nós neurônios novos, tenha misericórdia desse meu parente que está ali com AVC, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te glorifico, Senhor, porque para a honra e glória do nome do Senhor, ele já foi para o quarto, saiu do CTI, Pai, eu te louvo, Pai, por aquela vida, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por essa minha irmã querida, Pai, por ela ter obedecido, Pai querido, eu te louvo, Senhor, por o Senhor ter me colocado como instrumento, Pai, na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, limpa as artérias dela, as veias dela, o sangue dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que ela fique curada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, cura, Pai querido, cura em nome do Senhor Jesus, cura todas essas pessoas, tira a rebeldia desse jovem, Pai, que está azucrinando essa mãe, Pai, em nome do Senhor Jesus, tira essa birra dessa criança, Pai, que essa avó pediu a oração, Pai, tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Abençoe as nossas famílias, Pai querido, e nos ajuda, Pai querido, a sempre sermos colaboradores com o Senhor, Paizinho. Colaboradores com o Senhor no processo de salvação da nossa família, de toda a nossa casa. Santifica cada um deles, Pai querido, para que todos nós sejamos a família do Salmo 128, pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. Não deixa, Senhor, nem nós, nem a nós e nem ninguém da nossa casa cometer rebelião contra o Senhor, te entristecer, Espírito Santo, não deixa, porque nós somos separados para a tua alegria, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. De chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entre bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, me ajude a fazer esse ministério alcançar outras vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Um beijo e fique com Deus.